Hoje nós vamos falar sobre o Programa de Acolhimento Feminino, a unidade feminina do Desafio Jovem de Três Coroas. Existe desde 2000 e nós temos tido diversas vitórias ao longo desses anos, mas também enfrentamos desafios. O desafio do acolhimento feminino, ele permeia pela questão família, pela questão saúde e por alguns outros fatores também. O acolhimento de uma mulher no feminino não é simplesmente deixar sua casa, deixar sua família e vir para a comunidade, mas ela vai precisar verificar com quem vai ficar os filhos, se esses filhos vão ficar bem cuidados, ainda que ela está na vida ativa e não esteja dando o devido cuidado para os seus filhos. Quando ela se ausenta, ela precisa ter segurança de que quem vai cuidar dos filhos são pessoas seguras e são pessoas que não vão fazer nenhum dano para esses filhos. Um outro desafio que a gente encontra é os problemas de saúde que essa mulher então acaba contraindo ao longo da sua vida ativa na drogadição. A mulher acaba se envolvendo com promiscuidade, prostituição, e nisso ela acaba adquirindo doenças sexualmente transmissíveis. E às vezes ela acaba se descuidando tanto com a sua saúde, e quando nós solicitamos então para que ela faça alguns exames de rotina para poder ingressar na comunidade, ela acaba descobrindo algumas doenças, e antes do acolhimento ela precisa do tratamento então com medicamento e enfim, receber esse apoio da rede pública. Outros desafios que é enfrentado também é quando essa mulher mantém um relacionamento com pessoas de risco, com um parceiro dominador, um parceiro agressivo ou até mesmo um parceiro que faz uso de alguma substância. Acaba sendo um desafio também ela conseguir romper esse relacionamento ou até fazer um acordo com esse parceiro para que durante o período que ela estiver no acolhimento, eles consigam ficar afastados de uma maneira tranquila. São desafios que a gente enfrenta ao longo dos anos, então, mas dentro de todos esses desafios há pessoas que têm conseguido ter vitória ao longo do seu processo. Restauração de vínculos que foram rompidos e que a partir do processo aqui elas conseguem então resgatar esses vínculos com filhos, vínculos com mãe, com pai, vínculos então com pessoas importantes que no pós-alta essas pessoas inclusive serão uma rede de apoio para ela. Normalmente o contexto familiar das nossas acolhidas não são estruturados e isso acaba sendo um fator de risco e uma certa fuga em que quando essa mulher atinge o início da sua adolescência e ela pode então sair de casa ou sair debaixo desse contexto familiar, ela vai optar em sair, né? Normalmente então nesse contexto tem agressão física, abuso sexual, os pais às vezes são ausentes ou também fazem uso de alguma substância, ou existe também a questão de rejeição, abandono por parte dos cuidadores, e isso acaba sendo um fator de risco e favorecendo então para que essas mulheres, quando atingem um grau de independência, não necessariamente atinja uma idade de maioridade, mas assim elas se acham que elas podem então cuidar de suas vidas, elas vão então buscar outro tipo de apoio, outro tipo de rede, outro tipo de cuidado. E nisso elas acabam às vezes, na maioria das vezes, conhecendo então pessoas de risco, né? Conhecem uma pessoa que já é envolvida com droga e ela acaba se envolvendo emocionalmente com essa pessoa e então entra nas drogas até mesmo para poder ser aceita, para conseguir lidar melhor com os problemas dela.
e outros fatores mais. Sabe que às vezes as pessoas pensam que o fato de estarem dentro de uma igreja, elas estão protegidas, né? A filha está acompanhando as atividades da juventude, né? Inclusive até já se batizou nas águas, ó, que interessante, ela então agora está bem envolvida, mas isso não é seguro, simplesmente a pessoa só estar envolvida. Ela pode estar se envolvendo em função do pai e da mãe ou até mesmo de uma pressão externa, mas dentro do coração dela não é isso que ela quer. E isso precisa ser bem observado para que daqui a pouco essa adolescente, estando na igreja, não esteja perdida dentro da igreja. É muito comum de nós atendermos aqui mulheres que já passaram pela igreja. Eu vou dizer que a maioria das gurias que nós temos no acolhimento tiveram alguma experiência na igreja, se envolveram inclusive em atividades. Essa pessoa ela precisa ser assistida nas suas dificuldades, nos seus problemas. Precisa-se ter um olhar no indivíduo e não num todo, para que então tu consiga ter certeza que essa adolescente está bem protegida dentro da igreja. Sim, a igreja é um fator de proteção para esse adolescente, porque lá, enfim, tem atividades que vão proporcionar uma promoção de vida, então com certeza a igreja é um fator de proteção. Porém, só estar na igreja não traz segurança. Ela precisa se envolver e precisa ser, de fato, tratada individualmente para que então ela não vá buscar o apoio, o auxílio, a ajuda em outros lugares que não seja a igreja. Quando as jovens chegam aqui conosco, elas chegam machucadas, elas chegam feridas emocionalmente, diversos traumas e com certeza pessoas ao qual elas depositaram confiança e que acabaram rompendo esse vínculo e diversos problemas assim na questão de relacionamento. E uma vida com Cristo é relacionamento. E quando elas chegam aqui na casa, nós começamos a apresentar Jesus. Jesus que é o melhor amigo. Jesus que não, independente do teu passado, Ele vai te abraçar e não só isso, Ele vai te curar. Jesus te cura, Jesus traz o perdão no teu coração, Jesus traz o amor e o amor cobre multidões de pecado. E isso nós apresentamos para cada acolhida nossa, quando elas chegam na casa, que as pessoas falharam com elas, a vida foi ruim com elas, mas Jesus vem para fazer nova todas as coisas e inclusive diz que é para desconsiderar as coisas que já passaram. Não é mais para considerar o que passou, mas considerar sim as coisas novas em Cristo. Em Cristo nós temos uma identidade e isso elas aprendem. A minha identidade qual é? Sou filha, hoje eu sou herdeira. Hoje eu sou abençoada, sou predestinada. Hoje eu sou joia rara, hoje eu sou preciosa. Hoje eu tenho uma identidade cristã. Quando eu apresento Jesus, há um desafio em a pessoa aceitar, então, ter esse relacionamento com Jesus. Porque normalmente as pessoas associam um relacionamento com Jesus como um frequentar ou membrar-se a uma igreja. E é mais que isso. Um relacionamento com Jesus é estar lado a lado com Jesus. E quando elas chegam na casa, então nós começamos esse processo de discipulado, de levar, de encaminhar, de pegar pela mão ela e desenvolver, fazer um elo de ligação entre ela e o Senhor, para que ela então consiga seguir na sua caminhada com o Senhor, num relacionamento sólido. E não somente a gente tem um olhar sobre a acolhida, mas também um olhar sobre a família. Nós buscamos então trabalhar também a família,
No período que as famílias vêm fazer as visitas aqui no local, nós dedicamos um tempo para conversar, para saber das necessidades da família, para saber o que eles precisam de orientação, qual o suporte que eles estão precisando, o que eles estão buscando no período que eles estão lá fora, inclusive, né? Como é que eles estão se preparando para poder receber depois a acolhida novamente junto com eles, né? Então, a gente não se preocupa só em discipular a acolhida, mas também discipular a família. Apresentar, inclusive, Jesus. Não apresentar igreja, mas apresentar Jesus, aquele que vai sanar e resolver os problemas dessa família, que vai, inclusive, dar uma direção certa do que essa família precisa fazer. Há um versículo na Bíblia que me chama muita atenção, que é em Salmos, que nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor, se Deus, não ser o alicerce dessa família, não ser o alicerce da vida individual de cada pessoa, em vão vai ser os nossos esforços. Nós vamos fazer diversas coisas, pensar diversos projetos para melhorar inclusive a nossa família. Mas se nós não colocar o Senhor como primícia, como primeiro na nossa vida, todos os nossos esforços eles vão ir por água abaixo, eles não vão ter sustentação. Se você tem alguma necessidade, precisa de alguma ajuda para você, para um membro da sua família, para alguma mulher que você conheça, e que precisa, inclusive, então, de uma ajuda, de uma intervenção, de um cuidado, nós estamos à disposição. A Unidade Feminina tem uma equipe à disposição para atender às suas necessidades, para atender às necessidades, então, emocionais, espirituais, sociais do seu familiar, da sua familiar, da sua amiga ou da sua pessoa mais próxima ao qual você tem um cuidado e você ama. Então, nos colocamos à disposição para auxiliar, para ajudar.